Olá, pessoal! Hoje vou apresentar para vocês o trabalho de título. O tipo de amostra influencia a faixa de baixo potencial mátrico da curva de retenção da água no solo? Esse trabalho teve como colaboradores Aline Martinelli Batista e o professor Paulo Leonel Libardi. A curva de retenção da água no solo expressa a relação entre o potencial mátrico e o conteúdo de água no solo. Nessa figura, podemos observar as diferenças, no padrão de retenção em comparação a um solo argiloso e um solo arenoso. E a curva de retenção, ela é uma análise tradicional e ela pode ser utilizada para diferentes finalidades, dentre elas, no entendimento das propriedades físico-hídricas do solo, na determinação da faixa de água disponível, no manejo da água no solo e no estudo da distribuição de poros a partir da teoria da capilaridade. A curva de retenção consiste basicamente em colocar uma amostra saturada, em uma placa porosa, mantendo um perfeito contato hidráulico, e na sequência aplica-se uma pressão. Após equilíbrio hidráulico, essa amostra ela é retirada e o conteúdo de água é quantificado. Há divergências na literatura em relação à determinação da faixa de baixo potencial mátrico. Muitos autores confirmam que o contato hidráulico não é mantido pode não ser mantido, durante toda a análise, e o equilíbrio hidrostático não é atingido, pois em muitas amostras, esse equilíbrio ele pode variar de dias a meses, certo? Dessa forma, a gente também destaca que as forças mátricas, que regem o fenômeno de retenção da água no solo, elas são influenciadas pelos fenômenos de capilaridade e adsorção. A capilaridade influencia principalmente na parte inicial da curva de retenção, ou seja, na faixa úmida, e na parte final da CRA, o fenômeno de adsorção ele é muito mais forte, que é a faixa de baixo potencial, no caso, a faixa mais seca. Entretanto, a gente destaca que não é possível isolar fatores, ou seja, dentro de toda a curva de retenção, esses fenômenos eles atuam em conjunto. Dessa forma, os objetivos com este trabalho foram determinar a curva de retenção da água no solo com amostras indeformadas e deformadas, obter os parâmetros de ajuste da CRA a partir dessas diferentes determinações e verificar a influência da metodologia utilizada na curva de frequência de raios, obtida a partir da CRA. Para isso, utilizamos um lato-solo Bruno, onde foram coletadas amostras indeformadas e deformadas. As CRAs foram determinadas com amostras indeformadas entre os potenciais mátricos de menos 0,1 e menos 1.500 kPa, e com amostras deformadas entre menos 100 e menos 1.500 kPa. Essas amostras foram equilibradas em funis de Haynes e câmaras de pressão de Richards, como mostrado na figura. Os funis de Haynes foram utilizados para determinação da parte mais úmida e da faixa seca, ou seja, de baixo potencial mátrico, amostras indeformadas e deformadas. Os ajustes dessas curvas, eles foram realizados em diferentes combinações, em deformada, 100 kPa, 300 kPa, 500 kPa, 1.500 kPa, com variação a partir do momento de onde foi utilizada a amostra deformada na faixa de conteúdo de água. E esses dados foram ajustados a partir da equação sugerida por Wang-Nutten, e, por meio da diferenciação, a gente obteve a curva de frequência acumulada de raios. Nota-se que os dados obtiveram um bom ajuste em relação ao modelo, ocorreu variação dentro de todos os parâmetros obtidos a partir do modelo, e ocorreu também uma grande variação no parâmetro alfa, que, de acordo com a literatura, ele é muito influenciado pela estrutura do solo, e principalmente nesses solos que pode ter uma distribuição de poros bimodal, onde ocorre uma faixa de poros estruturais e texturais. Também nota-se uma variação no conteúdo de água residual, quando a gente coloca e compara a amostra indeformada e a amostra a 100 kPa, e que pode ser visualizada, essas diferenças podem ser visualizadas por meio da curva de retenção, onde tanto na faixa mais úmida quanto na faixa seca,
a curva indeformada, ela sempre teve, né, uma maior retenção de água em relação às demais combinações. E com destaque para o conteúdo de água residual, né, que foi reduzido em 43% quando modificamos, no caso, a curva indeformada para a curva deformada a partir do potencial máximo de 100, menos 100 kPa. Também ocorreram diferenças, né, na curva de frequência acumulada de raios e modificação tanto na intensidade do pico do poro mais frequente, quanto alteração também no tamanho do raio do poro mais frequente. Dessa forma, foi possível constatar, né, que todas as CRAs elas apresentaram diferenças, tanto na forma quanto na frequência dos poros e nos parâmetros de da equação de ajuste. E a CRA obtida totalmente com amostras indeformadas apresentou uma maior energia de retenção em toda a faixa de potencial mátrico avaliado devido à influência da estrutura de solo. Agradecemos e muito obrigada.